Olá, meus amigos. Agora estamos aqui mais uma vez juntos, desta vez para falar sobre o diodo Zener. Bom, eu gosto muito de colocar algumas coisas do ponto de vista histórico para dar uma visão temporal. Então, em primeiro lugar, obviamente, para quem nunca ouviu falar, o diodo Zener tem uma característica fundamental. Ele conduz no sentido reverso. Só que para conduzir no sentido reverso, ele precisa estar acima de uma determinada tensão, chamada tensão Zener. Quem trabalhou com isso foi o Dr. Clarence Melvin Zener. Ele nasceu em 1905 e faleceu em 1993. Foi ele que explorou a propriedade do diodo na região de ruptura, a região onde a tensão e a corrente são negativas. É chamada região de breakdown. Isto ocorre, quer dizer, a condução na região de breakdown ocorre quando o campo elétrico que é aplicado pela tensão reversa, porque lembre-se que ele está polarizado reversamente, quando ela se tornar suficientemente forte para conseguir quebrar as ligações covalentes, você multiplica os portadores de carga, fazendo com que eles passem a conduzir corrente elétrica, mesmo no sentido reverso. Este tipo de ruptura, como eu já falei, é conhecido como ruptura Zener. Então, nós estamos preocupados em analisar a tensão Zener. Claro, como todo bom componente, ele também apresenta curva característica e limites de funcionamento. Claro, não é possível usar um diodo Zener como um diodo comum, conforme será apresentado ao longo desta nossa aula. Bom, primeiro eu gostaria de colocar um breve comentário aqui que diz respeito à forma como os nossos componentes são utilizados. Veja, quando ele é soldado diretamente sobre a própria placa de circuito impresso, ele é classificado como SMD. E quando você utiliza furos na placa para soldá-los nas ilhas, nós chamamos de PTH. Tem diferenças? Sim, o tamanho. Um SMD geralmente é 1/3 ou 1/4 do tamanho de um componente PTH. Aqui, por incrível que possa parecer, este diodo que está sendo apresentado aqui é um diodo Zener PTH. Sim, de modo geral eles são pequenos, mas não se iluda com o tamanho. Quando se torna necessário, nós podemos utilizá-lo com correntes elevadas. Aqui nós temos no modo SMD. Veja, aqui ele está desse tamanho e ele é vendido com este encapsulamento. Ele tem 2 terminais clássicos e o componente é colocado na placa em terminais. Então veja que interessante, aqui ele está sobre o dedo. Embora este aqui seja pequeno, este aqui é muito menor. E este é o símbolo dele. Observe que ele parece com o símbolo de um diodo normal. Ele tem anodo, ele tem catodo, mas ele tem estas pequenas curvas indicando que ele é diferente. E então aqui estamos. Eu gostaria sempre de chamar a atenção na curva característica aqui por questões dos quadrantes. Este é o primeiro, este é o segundo, este é o terceiro e este é o quarto quadrante. Acontece o seguinte, este aqui é o eixo X, este aqui é o eixo Y, nós temos a corrente em Y, a tensão Zener no eixo X, tá ok? E este é o ponto mágico. Do ponto de vista visualizado, nós observamos que ele tem uma curva característica muito parecida com um diodo comum. E isso é uma das características dele, porque ele conduz no primeiro quadrante.
Todo diodo conduz basicamente no primeiro quadrante. O Zener não é exceção. A diferença é que no sentido reverso, os diodos de um modo geral são conduzidos à região de breakdown e queimam. O Zener foi construído de uma forma diferente. Aqui você tem tensões negativas, correntes negativas, e quando ele chega em uma tensão reversa, conhecida como tensão Zener, ele começa um processo de condução. Diferente do diodo comum, que provavelmente romperia na tensão desta região aqui, conhecida como tensão Zener, ele começa um processo de condução. E como se trata de uma região próxima ao joelho da curva, ele varia muito pouco a tensão, mas ele varia bastante a corrente, até uma corrente conhecida como IZ max. Vamos a umas características, então, que o Zener tem. Bom, até que a tensão reversa chegue em VZ, tá ok? Esse VZ é obtido a partir da característica do Zener, porque até a tensão reversa Zener ser atingida, ele se comporta basicamente como um diodo normal. Não conduz reversamente, mas conduz diretamente. Quando ele atinge a tensão reversa VZ, ele passa a conduzir reversamente. Isso é diferente do diodo retificador. Como o diodo só conduz no sentido direto, o que acontece é que se você aplicar uma tensão reversa sobre ele, ele deve parar de conduzir, ele não conduz. Mas se você aumentar muito esta tensão reversa, um diodo comum queima. O diodo Zener não. Ele conduz reversamente e isso vai fazer com que ele mantenha a tensão VZ constante. Note, é o joelho da curva, até atingir a corrente máxima reversa que ele funciona. Depois disso, ele queima como todos os outros componentes. Não existe, por isso, uma aplicação para o diodo Zener funcionar como um diodo comum. E o datasheet também raramente menciona a corrente reversa máxima. Na prática, quando se compra o Zener, você escolhe a tensão VZ fixa, ela é vendida em valores comerciais que veremos adiante e de acordo com a potência mais adequada para o nosso projeto. Com o detalhe, também não existe uma variedade muito grande de potências no mercado. Em outras palavras, a gente compra um diodo Zener com a potência disponível e calculamos a corrente máxima dele com a fórmula bem simples. Potência do Zener, que é a que você comprou, dividido pela tensão Zener que você quer usar, ela te dá a máxima corrente que pode passar por ele. Aqui nesta tabela que eu estou mostrando para os senhores, isso é muito importante. Eu quero que você veja, por exemplo, vou pegar aqui o primeiro, ó. É um Zener de 3.3 volt, de 400 mW. É um N746. Vamos pegar aqui um outro do outro lado da tabela. Vou pegar um N4761. Ele suporta uma tensão reversa, quer dizer, ele começa a conduzir com uma tensão reversa de 75 volts. E este aqui em particular é de 1 watt. Veja, essa coluna são para alguns de 400, aqui para 500, aqui para 1. Sim, existem mais valores. O objetivo desta apresentação não é falar sobre todos os valores, porque se você der uma pequena observação aqui, você vai ver que ele tem uma variedade relativamente grande. É limitado? Sim. 3.3, 3.6, 3.9, 4.3. Tá vendo aqui, ó? É os mesmos valores. Tudo bem? Então, ele é limitado apenas em relação à forma da maneira que você faz, com a tensão e a potência. Nem sempre você encontra no comércio varejista o valor desejado para o seu projeto. Muitas vezes precisamos apelar para a internet. O processo de trabalho é bem simples. Vamos considerar uma carga que consome corrente IRL. Esta corrente vai passar pela carga. Esta carga está tensão constante sobre ela.
pressupõe-se que a tensão aplicada à carga tenha o mesmo valor sobre a tensão na carga. Assim. Muito bom. Em seguida, essa carga deveria estar sujeita a uma tensão constante, tá ok? É o que normalmente aconteceria. Mas vamos aos fatos. A simbologia da bateria VI não precisa necessariamente se tratar de uma bateria. Ela significa que aquilo é uma fonte constante, uma fonte de corrente contínua constante. Poderia, por exemplo, vir de uma fonte retificadora DC. Quando ela vem de uma bateria, é muito pouco provável que ocorram muitas oscilações, mas nós não podemos esquecer que a maioria das aplicações vem de fonte retificadora. Isto poderia ter uma certa instabilidade por conta da oscilação da alimentação, que nós conhecemos como ripple. Evidentemente que se isso acontecesse, eu teria uma tensão oscilante em cima da carga. Claro, eu posso resolver isso colocando um Zener com a tensão que eu quero em cima da carga em paralelo com a carga. E este é o método e aplicação do diodo Zener, desta forma. Então, se você colocar uma tensão aqui, a tensão da carga, desde que você coloque o Zener com uma tensão Zener adequada para ele, quero que você note, como isso aqui trata-se de uma bateria, o que você observa é que não circula a corrente reversa aqui. Ele está em paralelo com esta carga. Essa é a perspectiva básica. A corrente vai chegar no nó e vai passar para a carga e uma parte para o IZ, desde que o IZ esteja com tensão em VZ. Se não atingiu a tensão VZ, ele está desligado. O fato é que, se você observar, VI igual a VZ, que é igual a VL, porque eles são paralelos. O problema começa se nós tivéssemos alguma variação da tensão de entrada. Eu vou colocar um exemplo numérico aqui para que você tenha uma visão mais profunda. Dá só uma espiadinha. Imagine que deu um pico na alimentação e ele passou para 11 volts. Qualquer que fosse o valor dele, no caso era 9, eu tenho o Zener de 9, que tenta garantir os 9 volts na carga. Como esta tensão é maior do que a tensão Zener, toda a corrente vai fluir pelo Zener. O problema é que matematicamente a gente já percebe que ela não satisfaz as leis de Kirchhoff. Mesmo que por um breve intervalo de tempo, nós temos 11 volts aqui, 9 aqui, 9 aqui, em 3 elementos de circuito que estão em paralelo. Isso é loucura. Tá ok? Estou chamando a atenção sobre esse detalhe. Então veja, tecnicamente falando, se isto aqui permanecer pouco mais do que uns breves segundos, microsegundos, milissegundos, isso aí depende da definição do datasheet, porque isto aqui é anormal, está fora do propósito. Não é assim que se coloca o Zener. Estamos apenas considerando que se o Zener conduz a partir de 9, à medida que a tensão foi aumentando, a corrente foi aumentando, mas há uma falta de compreensão matemática, ele vai queimar. E a razão é matematicamente explicada pela lei de Kirchhoff. Analisando esta malha, estou fornecendo 11 e ele consumindo 9, porque o joelho é uma região muito estreita. Se a tensão reversa começa a ficar muito além do VZ, e é o que está acontecendo aqui, ele vai queimar. Depois, o que nós fazemos é o seguinte: como isso não é possível matematicamente, eles estão em paralelo, vamos fazer um ajuste, colocando agora um resistor para compensar esta diferença de tensão. Então agora nós temos aqui um resistor, agora a coisa vai ficar melhor. Vamos lá. A tensão Zener é constante. A partir de um determinado valor, VZ, ele estabelece, não passa de VZ, que deve ser igual ao desejado pela carga. Ótimo.
mesmo que a fonte esteja acima de Vz, nós temos uma queda de tensão nesse resistor. Então, nós podemos, inclusive, analisar matematicamente que o Vz é igual à tensão na carga e que a tensão da entrada vai somar-se ao resistor shunt mais o Vz. Resolvemos o problema. Temos um outro problema. Acontece que isso, se você dimensiona isto para os 9 volts, se o VI ficar abaixo de 11, nós vamos ter um problema. Vamos supor que a fonte está tentando voltar para os 9, mas existe a queda no resistor. Aquele resistor que foi posto para resolver o problema do pico, agora ele se torna um problema, porque ele tem um consumo e eu não vou conseguir fazer o Zener trabalhar. Como que nós resolvemos? Bem, eu preciso determinar uma regra. Qual seria o valor ideal desse resistor? Para, no caso da tensão se elevar, ele compensar, e para o caso da tensão cair abaixo do mínimo, ele suportá-la. Bem, então nós temos que garantir que isso seja constante. Então nós vamos fazer o seguinte cálculo. Vamos colocar tudo na forma de malhas. Nós temos que o Vz, está aqui ele, é igual a tensão na carga. E isto aqui é o pressuposto mais importante. E com isto a corrente na carga se mantém exatamente como era nos princípios. Quando a tensão aumenta, aumenta a corrente aqui, a diferença passa pelo Zener, porque ele mantém esta tensão constante, e o restante vai cair a queda de tensão em cima da tensão do resistor shunt. Então, equacionando, a tensão de entrada é a tensão no resistor shunt mais Vz, que é este aqui. E aí é a corrente do Zener mais a corrente da carga. Estas são as equações fundamentais. Ora, se Vz é VRL, se eu substituir aqui nesta equação, pois bem, e pela lei de Ohm, o que nós podemos afirmar é o seguinte, que a tensão em cima do resistor shunt, que eu chamei de VR minúsculo, é o resistor shunt vezes I. Mas se você observar, a corrente, por sua vez, ela está indo para um nó e vai dividir entre outras duas. Então, IRL mais Z é a mesma coisa que I. Tudo bem? Muito bom. E, sendo ainda que, o que eu me lembro é que a tensão da entrada é igual a esta queda de tensão mais esta queda de tensão. Mas nós temos o VR calculado aqui em cima, que eu vou jogar aqui. Então fica desta forma. VR é RS vezes IRL mais IZ. Muito bom. Vou passar o VZ para o lado de lá, ficou desta maneira. Eu estou tentando isolar o resistor shunt. Então ele está multiplicando isso aqui, mas antes eu vou trocar os dois lados. Eu quero fazer uma troca simples. Este vai para o lado de lá e estes vêm para o lado de cá. Agora eu vejo que RS multiplica as correntes. Passo para o lado de lá e temos esta equação. Se você continuar a análise, nós temos que perceber os extremos que isso representa. Vejamos então. Quando a tensão for máxima, né, quer dizer, este valor daqui vai ser o mínimo nestas condições, porque eu tenho que considerar as condições de operação do componente. Quando a tensão da entrada for a máxima, a corrente do Zener deve ser a máxima. Ok? E se nós lembrarmos que isto aqui é uma fração, isso é muito importante, né? E se isto é uma fração, quanto maior for o denominador, nós teremos um resistor cada vez menor. Então, esse é o mínimo que eu consigo. Por outro lado, quando a tensão for máxima, quando a tensão estiver no mínimo que ela permite, o que deve acontecer aqui? Então, quando a tensão for mínima, eu gostaria que o IZ fosse mínimo para não exagerar e dizer
que ele estivesse cortado. Seria uma condição crítica. O Zener está trabalhando como um diodo comum. Tudo bem? Neste caso, como nós temos o menor valor do denominador, mesmo a tensão na entrada sendo mínima, a diferença por aqui é muito grande, que normalmente isto aqui é zero. Isso aqui vai dar o maior valor do resistor shunt possível. Olha que interessante também. Por que deste modo? Porque a tensão no Zener é constante. É o joelho da curva. Não muda nem aqui nem aqui. Outra, a corrente que vai para a carga, por cobrança, tem que ser constante. Se a corrente que varia na entrada varia na carga também, então tudo que nós estamos fazendo é perdendo tempo. É o que eu quero que aconteça. Então, veja a condição crítica de Z quando Z fosse máximo, a maior corrente sobre ele, porque pode levar ao dano dele. E isto vai acontecer quando a tensão na entrada for máxima. E ainda tem que lembrar que o VZ não muda, porque o objetivo é manter o ERL. Com isto, a corrente total também aumentou, porque a tensão aumentou. Estas são algumas das considerações baseadas nisto que nós precisamos ter em mente. Este é um caso bem simples, pessoal. Muito embora ele exija uma análise detalhada, efetivamente ele é o mais simples. Eu, pessoalmente, já vi casos, por exemplo, onde a carga varia. Por exemplo, um motor, quando você liga ele, ele puxa corrente diferente da corrente de repouso. Ora, a coisa também acontece. Então você teria tensão da entrada variando, corrente da entrada variando, tensão na carga variando, corrente na carga variando, e você ter que trabalhar com todas essas grandezas, talvez estejamos chegando ao limite do uso do Zener. Ele tem aplicações bastante estritas. Ok? Então, só para lembrar, é o caso em que a carga varia e a fonte oscila também. Aí complicou, tá ok? O Zener não pode fugir do funcionamento dele. Qual seria uma consideração de dica que eu daria? Olha, toda vez que você for fazer um projeto com Zener, você tem que considerar o seguinte, o Zener operando. E o Zener operando, ele opera a partir da corrente Zener mínima até a corrente máxima de Zener. São essas as condições. A dica é manter o Zener em operação. Se isto não funcionar, eu lamento, o controle é praticamente impossível com Zener. Vamos a um exemplo disto então. Eu quero alimentar uma carga de 500 ohms com 10 volts com uma fonte que pode ter uma oscilação de 15 a 20 volts. Obviamente que ela pode ser absurda. Eu acho que você tem uma fonte de tensão contínua, variando quase 10 volts de 15 a 20, perdão, 10 não, 5 volts de 15 a 20 volts, é uma variação muito grande. Isso aí é uma coisa... Bom, vamos lá. Escolhendo o Zener 1N758 de 10 volts, se você olhar naquela lista que eu tenho, ele tem 0,4 watt. Um dado é a corrente mínima dele. A corrente mínima, sim. Esta vem do datasheet. Daí o que eu faço? Para achar a máxima, eu divido a potência pela tensão Zener. Então cheguei à consideração de que a maior corrente sobre ele é 40 mA. Uma informação extremamente útil para o que nós pretendemos fazer. Bom, considerando como eu tinha falado, Zener conduzindo. VZ, a tensão no Zener é igual a VL igual a 10 volts. E nós sabemos que a corrente da carga, se tem 10 volts e ela vale 500 ohms, então nós temos 20 mA. Bom, analisando a condição que nós temos, a corrente da entrada vai ser 5, que é a corrente mínima do Zener, porque ele deve estar trabalhando, e mais 20 que eu tenho que colocar na carga, um total de 25 mA. Vamos em frente então. Nós temos aqui o resistor para ser calculado. Vamos lá? Então, a tensão da entrada, o resistor shunt máximo, deverá ser calculado dessa seguinte forma. A tensão na entrada mínima, tá ok? Menos o VZ. A tensão na entrada mínima é 15 volts, o VZ sempre 10. A corrente que vai para a carga é sempre constante, 20 mA. E o IZ mínimo, de acordo com o que nós pegamos do datasheet, 5 mA. Fazendo-se as devidas contas, 15 menos 10, 5,
20 vezes 10 a menos 3 mais 5 vezes 10 a menos 3 é 25 vezes 10 a menos 3. E isto resulta em 200 ohm. Então, para este circuito ser funcional, eu preciso ter um resistor entre 200 ohm e o que nós vamos calcular agora. Por outro lado, quando a tensão estiver no máximo, o Zener já estaria conduzindo, a carga vai consumir 20 mA. Consequentemente, a corrente passa sobre o Zener, é a corrente da diferença. Como o VZ não muda, quem muda é IZ. Pessoal, isso é uma coisa que você tem que guardar. Se a tensão Zener é 10 volts, é 10 volts. Ela fica com uma estabilidade bastante grande. Então, vamos lá. Tenho que aplicar a mesma equação, agora para o mínimo. Para isto, nós temos max e max. Então, qual é a corrente, qual é a tensão de entrada máxima? É 20 volts. Qual é a tensão do Zener? 10. A corrente que vai para a carga, 20 mA. Qual o Zmax? 40 mA. 20 menos 10 é 10, 20 mais 40 são 60, dá um resistor de 167 ohm. Então, eu posso falar que o meu componente deve ser um valor entre 200 e 167. Não tem por onde ser de outra maneira. Tudo bem? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aqui, e fazer o seguinte, escolher um valor comercial para esta aplicação que fique nesta faixa. Olhando a tabela de resistores, eu posso adotar qualquer valor. Posso adotar 200? Posso. Posso adotar 170, 160 e 168? Posso. Não pode ser inferior a 167 e não pode ser superior a 200. Comercialmente, dá até a impressão que a gente tirou isso da cartola. Nessas condições, o mais adequado é o de 180 ohm. Muito obrigado pela sua atenção. Foi um grande prazer termos passado um pouco mais de tempo junto. Tudo de bom para você, meu amigo. A gente se vê na próxima.